E aí, pessoal? Faz muito tempo que eu não venho aqui, né? Mas estamos de volta. O Ita já é domingo, né? Então, vim dar essa forcinha aí. A gente está de volta com essa prova tão querida, dessa vez não para matemática, mas para física. E, bom, é isso. A gente. é, Eu, no caso, apesar de estar sumido, vou tentar retomar os vídeos assim que possível, mas é isso. Vamos dar essa forcinha para o Ita de domingo, fazendo essa questão de física do Ita 2014. A questão sobre o experimento de Young. Em uma experiência de interferência de Young, uma luz magenta, constituída por uma mistura de luz vermelha, da lambda do vermelho, e luz azul, da lambda do azul, elas têm a mesma intensidade, uma da outra, ela incide perpendicular, no plano, experimento de Young padrão, certo? E como é a construção do experimento de Young? Bom, a gente tem aqui a fenda, a gente tem o anteparo, a gente tem um feixe de luz que vai estar incidindo. Essa abertura das fendas tem que ser pequena, comparável ao comprimento de onda da luz, para poder sofrer interferência. E bem, o que a gente faz é o seguinte: a gente pega aqui o meio, define aqui o ponto que vai ser o que a gente chama de máximo central, e no caso, inclusive, da questão, ele disse que vai ser a origem de um eixo OY. Deixar claro que o eixo OY vai estar aqui. É, ele também é a origem de um eixo OY. E aí, construção padrão do experimento diante. A gente vai marcar um ponto aqui, cuja distância daqui para cá, e aqui é assim, origem O. A distância daqui para cá é Y. Esse ponto vai ter uma coordenada Y, então, evidentemente, maior que zero. E bem, nesse ponto, ele vai ter uma certa angulação de posição, θ. O raio de luz que incide daqui vai chegar lá. E o raio de luz que sai daqui vai chegar lá também. E bem, é, a gente denota por Dzinho a distância entre as fendas, por D maiúsculo a distância entre aqui o plano das fendas e o anteparo. E bom, dá para ver que essa distância do plano das fendas ao anteparo, ela é da ordem de metros, enquanto a distância entre as fendas é 22 micrômetros, né? Então a gente pode considerar que o D maiúsculo é muito maior que o Dzinho. Isso é importante, porque quando isso acontece, aí esses três raios de luz ficam praticamente paralelos. Aí esse θ que está aqui, construção padrão, né? Ele vem parar bem aqui. E bem, analisemos. O raio de cima, ele percorre uma certa distância até o ponto, e o raio que sai de baixo percorre exatamente a mesma distância, menos esse pedaço aqui que eu estou circulando de verde. É a única coisa que diferencia os dois, né? Esse é o que o raio de baixo percorre a mais. E é essa diferença de caminho, né? Esse caminho a mais que ele percorreu, vai ser a minha diferença de caminho, é isso que vai gerar interferência naquele ponto. Então, esse tamanho é a minha própria diferença de caminho, que eu vou chamar de ΔR. Aqui eu tracei uma perpendicular. E, bom, temos todas as informações que a gente precisa para fazer a construção. Primeiro, esse θ veio parar aqui porque a distância D grande é muito maior que a distância entre as fendas. A distância do anteparo ao plano das fendas é muito maior que a distância entre as fendas. Isso garante esse θ ter ido para o triângulo pequeno ali. Tá, feita essa consideração, para esse caso em particular, por causa disso, por isso estou botando a seta,
O seno θ, a gente pode aproximar ele, já que o θ, esses raios são aproximadamente paralelos, o θ foi parar ali, logo o seno dele é aproximadamente cateto oposto sobre a hipotenusa, aproximadamente a diferença de caminho sobre a distância de abertura entre as fêmeas. E além disso, o seno θ também é aproximadamente igual à tangente, porque esse experimento é feito para ângulos pequenos, ele até diz que a gente pode usar essa aproximação. Isso porque em ângulos grandes ele já não fica tão visível, certo? As franjas começam a perder nitidez. Então, é um experimento para ângulos pequenos, a gente pode aproximar seno da tangente, e a tangente a gente tira pelo triângulo grandão aí, onde está marcado o θ, vai ser o y, que é o cateto oposto, sobre o cateto adjacente de grande, que é, obviamente, perpendicular. Isso daqui é exatamente igual a tangente do ângulo θ. É, tangente θ é igual a y sobre d, maiúsculo. Certo? Construção padrão do experimento de Young. Então, nisso, por causa dessas aproximações, a gente pode considerar que y sobre d grande é igual à diferença de caminhos sobre a separação entre as fêmeas. Como a gente está interessado em alturas, eu já vou isolar o y. O y é ΔR d maiúsculo sobre d, certo? Bom, agora a gente quer igualar a altura de um ponto de máximo do azul com a altura de um ponto de máximo do vermelho. Então, é isso que vamos fazer. Igualando os máximos para o problema. A gente vai ter que a altura de máximo do vermelho, YV, é a diferença de caminho. Como eu quero o máximo, eu quero que ela seja construtiva. Como a onda estava em fase, ela tem que ser um múltiplo inteiro de lambda para ser construtiva. Então tem que ser m lambda do vermelho, divisão sobre d. Essas são as alturas dos pontos de máximo do vermelho, onde m é um número inteiro. As alturas dos pontos de máximo do azul vão ser um número inteiro de lambda também, lambda do azul, para ser construtiva. Essa tem que ser a diferença de caminho para ser construtivo. Dzão sobre dzinho. E n é inteiro, certo? Bom, agora a gente quer igualar para saber um ponto de máximo do magenta, né? Ou seja, que tanto é um ponto de máximo do azul como é do vermelho. Aí a gente vai ter a mistura dos dois de novo e, portanto, por isso que ele é um ponto do magenta. E, inclusive, ele diz isso no texto, né? Um ponto de a intensidade dos dois é máximo, das duas cores. Então, y do vermelho tem que ser igual ao y do azul, que é a altura, né? Isso daqui implica m lambda do vermelho, divisão sobre dzinho, igual a n lambda do azul, dzão sobre dzinho. Aí, os caras são iguais, eles vão embora, e a gente vai chegar à conclusão que sempre que m sobre n for igual a lambda do azul sobre lambda do vermelho, eu vou ter os pontos de máximo do magenta, porque para todos os inteiros que isso acontece, que essa razão dá igual à razão entre os comprimentos de onda, a gente viu que isso é consequência das alturas dos pontos de máximo serem iguais, portanto a gente tem os máximos do magenta. Bom, ele quer saber no texto o primeiro valor de y para qual isso acontece, né? Ou seja, o primeiro máximo que isso acontece. Então é só a gente pegar os menores m e n que sejam iguais à razão entre os comprimentos de onda. E qual é a razão entre os comprimentos de onda? Bom, se vocês olharem no texto, o comprimento de onda do azul
é 440 nanômetros e o comprimento de onda vermelha é 660 nanômetros. Os nanômetros já vão se cancelar, esse zero com esse zero também, a gente pode botar direto. Isso daqui vai dar 44 sobre 66, que a gente pode simplificar por 11, que vai dar 4 sobre 6, e aí ainda vai por 2, né? Isso daqui dá 2 terços. Bom, se eu quero o menor m e o menor n, obviamente os menores possíveis vão ser a fração irredutível, né, que é 2 terços. Então basta o m ser igual a 2 e o n ser igual a 3. Aí eu tenho o menor m e o menor n possível, para qual dá essa razão de 2 terços. E eu tendo os menores valores de m e n para qual a razão dá 2 terços, eu tenho a menor altura possível de um máximo do magenta. Ou seja, o primeiro y positivo que acontece o máximo do magenta, que é o que a questão nos pede, né? Então, como ele quer o valor de y, basta eu substituir o m ou n, né? Aí depende da expressão. Eu vou substituir pelo azul. Vamos lá. O y do azul é o n a gente viu que vale 3, lambda do azul 440 nanômetros, 5 metros, e o desenho vale, a gente pode ver no comando, o desenho vale 22 micrômetros. Bom, então agora, para a gente achar essa altura, que acontece o primeiro máximo do magenta, basta fazer a continha, que aí é verdadeiramente a parte mais simples, né? A gente tem 3 vezes 5 vezes 440. Vou separar só os números, dividido por 22. E bem, vai embora metro por metro, sobra só 1 metro aqui. Aí eu tenho nano em cima, que é 10 a menos 9. Eu tenho micro embaixo, que é 10 a menos 6. E sobrou 1 metro ali, né? Então, esse y vai dar... Vamos deixar em metros, né? Para ficar no sistema internacional. E agora basta a gente fazer essa conta para saber que altura é essa. Então, y do azul. Vamos lá, vai dar 15 vezes 44, que por 22 dá 2, com aquele zero vai dar 20. 10 a menos 9 com esse 10 a menos 6 vai dar um 10 a menos 3. Isso daqui, metros. Então, como consequência, 30 vezes 10 a menos 2 metros, 30 centímetros. É a nossa resposta. Esse é o primeiro y maior que zero, para o qual a gente tem tanto uma interferência construtiva do azul quanto do vermelho. E aí, tendo os dois no mesmo ponto, a gente tem a cor magenta. É isso. Espero que tenham gostado da solução, que tenham entendido. Comentem, divulguem. E é isso. Eu tentarei voltar. Abraço. Deixem o like. Compartilhem, por favor.